Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Hoje nós vamos falar debaixo de um tema, e o tema dessa noite é oração, um caminho para o mais profundo com Deus. Oração, um caminho para o mais profundo com Deus. O tema desse ano aqui na igreja é mais profundo. Nosso objetivo é ir mais profundo com Deus a cada etapa, cada dia, cada semana, cada desafio, cada obstáculo que se apresenta. Nosso objetivo é ir mais profundo com Deus. E nessa noite nós vamos falar a respeito desta ferramenta que nos ajuda a ir mais profundo com Deus, que é a oração. A oração é uma ferramenta, é a ferramenta mais poderosa para que a gente possa entrar em comunhão com Deus e que a gente possa alinhar a nossa vontade com a vontade do Pai. Para que a gente possa, de fato, entrar no eixo, entrar na intimidade, entrar na presença e fazer a vontade dEle. Ou fazer com que seja feita a vontade dEle, aqui na terra, como é feita no céu, por meio da oração. E um dia, Jesus ensina uma oração para seus discípulos. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, o Senhor Jesus diz assim: "E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu aposento, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. E quando orares, não uses de vãs repetições, como os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe das coisas que necessitais, antes de lhe o pedirdes. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém." Vamos parar por aí. Esse foi um dia em que Jesus ensina os seus discípulos a orar. Essa passagem aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 6, é um momento em que Jesus está com os seus discípulos. Nesse registro aqui de Mateus, fala desse jeito. Lá no Evangelho de Lucas, Lucas também conta esse mesmo episódio, mas lá tem um detalhe interessante que não tem aqui. Em Lucas 11:1, diz que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: "Ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos." Então, um evangelho algumas vezes complementa o outro. E o de Lucas complementa aqui, que na verdade essa resposta de Jesus foi por causa do pedido deles: "Ensina-nos a orar." Eles tinham o desejo de aprender a como orar, a como chegar na presença de Deus, de que forma é possível ir mais profundo com Deus por meio da oração. E eles fazem o pedido, então Jesus responde. Eu falei até de manhã aqui, eu acho esquisito os discípulos de Jesus chegarem para ele e pedirem: "Ensina-nos a orar", quando eles tinham na mão o Antigo Testamento. O Antigo Testamento eles já tinham, era o livro da lei, dos profetas, a Torá, todo o Antigo Testamento, aqueles livros sagrados, os judeus já tinham na mão, os discípulos de Jesus tinham na mão. Agora aqui é o registro do Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, os acontecimentos do Novo, mas eles já tinham o Antigo.
E no Antigo Testamento tem muitas experiências, tem muitas situações aonde nós vemos na Bíblia orações profundas com Deus, da maneira como Deus espera. A oração, ela começa lá no Gênesis, lá no início, logo no Éden ainda, o jardim. O homem buscando a presença de Deus. Mas tem uma oração que me impacta. Eu sei que vocês conhecem algumas. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, por exemplo. Diz que Neemias, quando ele descobriu, ele estava lá na Babilônia. E quando ele descobriu que a cidade que era a cidade natal dos seus pais estava destruída, ele sentou, chorou, lamentou e orou a Deus. Tem uma oração no livro de Esdras, que Esdras fica atônito quando ele percebe a situação do povo, o quão distante de Deus o povo estava. Quando ele se dá conta, quando ele percebe a distância que existia entre o povo e Deus, Esdras se senta e ele diz que ele arranca os cabelos, puxa a barba, rasga as roupas e lamenta por causa da situação que se encontrava o povo. Tamanha era a frieza, o distanciamento, o tipo de relação que existia entre o povo e Deus. Eles se afastaram profundamente de Deus e não obedeceram os seus caminhos. Eu quero mostrar essa oração para vocês, está em Esdras, capítulo 9. Você volta lá no Antigo Testamento, tem, antes de Salmos, tem Jó, depois tem, antes ainda tem Esther, antes tem Neemias e antes tem Esdras. Em Esdras, capítulo 9, ele faz uma oração quando ele se dá conta do distanciamento, da sujeira, da nojeira que existia no coração do homem naquele tempo. E hoje, quando nós olhamos para a humanidade, exigindo coisas, querendo, onde não há mais limite para impureza, para podridão do ser humano, a gente fica apavorado quando ouve notícias. Esdras 9, 3, vou começar com o 3 aqui. Diz assim: ouvindo eu isto, Esdras falando, ouvindo eu isto, rasguei a minha túnica e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e a minha barba, e me sentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, atônito, até a oferta da tarde. Na hora da oferta da tarde, levantei-me da minha humilhação, e com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor meu Deus e disse: ó meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até o céu. Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, nós temos estado em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, na mão dos reis da terra. A espada, ao cativeiro, a rapina e a confusão do rosto, como hoje se vê. Agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar um restante de escape, e para nos dar estabilidade no seu santo lugar, a fim de que o nosso Deus nos ilumine os olhos e nos dê um pouco de refrigério na nossa escravidão, porque somos escravos. Contudo, o nosso Deus não nos abandonou em nossa escravidão, mas estendeu sobre nós a sua benevolência perante os reis da Pérsia, para nos dar a vida, a fim de levantar-nos a casa do nosso Deus e repararmos as suas assolações, e para nos dar um abrigo em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, o que diremos depois disto? Pois temos deixado os teus
mandamentos, os quais ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas. E por aí vai. Lá no verso 13, diz assim: e depois de tudo o que nos tem acontecido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deixaste este remanescente. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos que cometeram essas abominações? Não estarias tu indignado contra nós, até de todo nos consumires, de modo que não ficasse restante e ninguém sequer escapasse? Ó Senhor Deus de Israel, justo tu és, pois ficamos qual um restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti em nossa culpa, e por causa disso ninguém há que possa subsistir na tua presença. Olha o próximo versículo. O que acontece quando ele profere essa oração sincera? Esdras 10:1. Ora, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava amargamente, ouvindo a oração. Então, quando a gente lê um relato desse, o Esdras era uma espécie ele era um líder naquela época, ele era uma espécie de professor de teologia, ele era um escriba. E quando ele chega e se dá conta da condição que o povo se encontrava, quando ele chega e vê o povo de Deus fazendo oferendas a entidades, quando ele vê o povo de Deus fazendo orações por meio de decorebas, quando ele vê o povo de Deus se casando com pessoas, porque o judeu tinha uma regra, eles não se casavam com quem não fosse da mesma fé que eles, porque o Senhor tinha avisado: se vocês derem seus filhos para casar com as filhas deles, elas vão perverter o coração deles. E se vocês derem as filhas de vocês para os filhos deles, o coração dos filhos de vocês vai ser pervertido e eles vão começar a adorar outros deuses que vocês nunca viram, vão começar a seguir aquelas entidades. Vai virar uma nojeira. E estava uma nojeira. Não havia mais limite. Era mentira, adultério, prostituição, idolatria, feitiçaria. Não era muito diferente do que a gente vê hoje na humanidade. E o Esdras diz: quando eu vi a situação que estava o povo, eu fiquei atônito. Eu me sentei e não consegui ter reação nenhuma até o sacrifício da tarde. E quando chegou o sacrifício, ele começa a orar. Deus, olha a situação do povo. É por isso que a gente foi para a escravidão. Porque a gente virou as costas para ti, mas nem ainda assim o Senhor nos abandonou. O Senhor providenciou para a gente um refrigério agora, e a gente vai continuar desse jeito, Deus. Olha o nosso estado, olha o estado que o povo se encontra. E quando Esdras começa a fazer essa oração genuína, sincera, profunda, que sai lá de dentro do coração, se ajunta a ele uma grande multidão de homens, mulheres e crianças e começam a chorar diante daquela oração. Porque é isso que a oração faz. Ela transforma corações. Você acha que eu e você fomos chamados para rezar 10 Pai Nosso? Você acha que o tipo de relação que é para que eu e você tenhamos com Deus está baseada em 10 Pai Nosso? Antes de dormir, tem que rezar pelo menos um Pai Nosso. Você acha que isso é um tipo de relacionamento que Deus quer de nós? Então o tema dessa noite é oração, um caminho para ir mais profundo com Deus. Como está
a sua vida de oração, a sua intimidade com Deus? Como é que é? Quanto tempo você reserva para entrar na presença do Pai? E de que forma você chega lá? Quais são os tipos de pedidos que você faz? Como é o arrependimento do seu coração? Quais as exigências que você faz para Ele? O que é que você quer, afinal de contas? Não podemos ser o tipo de crente que chega na presença de Deus só para pedir: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Um carro novo, uma casa própria, um isso, um aquilo, só Deus me dá. Não é isso que Deus quer de mim e de você. Então, o Senhor Jesus ensina como que nós devemos orar. Mateus capítulo 6, versículo 5, texto que a gente olhou ali no começo, voltemos para lá. Jesus, os seus discípulos pedem, ensina-nos a orar, e Jesus então diz: e quando orares, não seja como os hipócritas. Não ore de maneira hipócrita, fingida. Não seja como os hipócritas, ele diz, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Olha o que Jesus fala. Não é para orar querendo parecer mais espiritual do que os outros. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas. A sinagoga era a igreja. Tinha o templo em Jerusalém. Em cada bairro tinha uma sinagoga. O povo ia para a sinagoga. Ele diz: não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas, para parecer, ali está o espiritual. Olha o espiritual ali. Gostam de ser saudados nas praças. Naquele tempo, os judeus, eles iam para as praças, cobriam a cabeça com o talite, iam para as praças fazer longas orações. Jesus disse: já receberam a recompensa deles. O que eles queriam? Ser admirado pelos homens? Já receberam a recompensa deles. Era o que eles queriam, é o que eles tiveram. Queriam se aparecer? Apareceram. Queriam aparentar ser mais espirituais? Conseguiram. Mas é vazio. Quando orares, não seja como os hipócritas. É disso que eles gostam. Vocês não. Outra coisa que ele diz: não usem de vãs repetições, verso 7. E quando orares, não uses de vãs repetições como os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Repetindo, decoreba, decoreba e decoreba. Eu, quando não conhecia, quando não tinha intimidade com o Senhor, era isso que eu fazia. Quando chegava de noite, antes de dormir, eu pensava assim: hoje acho que eu pequei valendo. Não, hoje foi punk o negócio. Aí eu pensava: agora tem que rezar um número maior de Pai Nosso, né? Dependia do quanto pecava, era o quanto que rezava. Não use de vãs repetições. Sabe? Aquela coisa decoreba. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. É para sair do coração. Embora Jesus tenha ensinado o Pai Nosso, parece que nós aprendemos errado. Porque Ele não ensinou com o objetivo de nos fazer aprender, decorar e repetir. Ele nos ensinou a essência da verdadeira oração. Ele diz no verso 6: tu, porém, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. Nós precisamos entrar na presença de Deus com um coração genuíno e sincero, arrependido, buscando a face de Deus, indo mais profundo na presença dele. Não com decorebas que não passam do forro, mas com aquela oração que invade o céu e chega lá no trono do Senhor. Teu pai que vê secretamente te recompensará. Chega na presença dele. Eu costumo dizer
que mais vale um coração sem palavras do que palavras sem um coração. É melhor você chegar na presença dele com o seu coração, ainda que você não consiga expressar. Nesses últimos dias, tem acontecido coisas que eu não sei, que eu não consigo falar. Eu não consigo falar. Mas eu chego lá, na presença dele. É uma angústia, é uma agonia, é uma dor no coração, que a gente não consegue colocar em palavras, mas quando a gente chega na presença dele, a gente entra. Mais vale um coração sem palavras do que palavras sem um coração. E a Bíblia fala em Romanos 8:26 que ainda que a gente não saiba orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se o Espírito Santo conseguisse traduzir aquilo que lá dentro do nosso coração está mexendo, e a gente não consegue nem dizer, mas ele traduz e ele intercede por nós e chega lá no céu, e o Senhor entende a nossa oração, mesmo que não tenha palavras. É esse o tipo de oração que nos leva mais profundo com Deus. Então, querido, sobretudo nesse tempo de esquisitice do mundo, de incertezas, de pandemia, de não sei, estou lutando contra um inimigo invisível, eu não sei onde ele está, e não sei se posso ir, e não posso tocar. Alguém falou essa semana, e pensar que há um tempo atrás a gente ia numa festa de aniversário e comia um bolo que a pessoa assoprou em cima. Nunca mais. Nunca mais. Não vai mais ter. Quebrou a fábrica de vela de aniversário. Não vai mais ter vela em cima do bolo. Ninguém assopra no bolo. É um medo. A gente vai botar a senha do cartão de crédito e não sabe se põe a mão. Quer botar com o cotovelo. Quem teve antes de mim, eu fico na fila do mercado e eu fico olhando a pessoa da frente e fico pensando, tem cara de corona. Tá tudo esquisito. Mas a nossa oração com Deus, ela precisa ser verdadeira. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 29, versículo 12: passareis a orar a mim, me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso? Até fiquei com medo de não ter. 29, 12 e 13. Passareis a orar a mim, e serei achado de vós. Me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é com o coração. Ainda que não tenha palavras, é com o coração. E sabe o que diz? Jeremias 29, 12 diz isso. No 33, 3, já diz: clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. É por meio da oração. É por meio da intimidade com Deus que nós podemos ir mais profundo, que a nossa vida começa a se alinhar à vontade de Deus, que a nossa vida começa a entrar no trilho, que a nossa vida começa a ser consertada. É na intimidade com Deus, quando você chega lá com o seu coração e Ele começa então a alinhar você, Ele começa a trazer você para o centro da vontade dEle. O Espírito Santo começa a revelar para você o que é pecado. Ele começa a mostrar para você qual tem sido a sua conduta, a sua forma de agir, a sua forma de andar. E você começa então a ir mais profundo com Deus. Tem uma oração que Deus não ouve. Jesus ali falou que não é para orar como os hipócritas, já receberam o seu galardão, nem chega lá. Também não é para usar de vãs repetições, porque pensam que por muito falar serão ouvidos. Mas tem uma oração que Deus não ouve. É aquela da pessoa que não vive em santidade.
que não está interessada em se relacionar com Deus por meio dos princípios dele. Não adianta chegar na presença do Pai. Isaías, capítulo 1. Deus fala para o profeta Isaías. Isaías, capítulo 1, verso 15. O Senhor diz que não ouve a oração. E até interessante que quando Deus mandou Isaías como profeta, era para endireitar um povo que estava afastado dele. E esse povo, eles iam para a igreja, para o templo naquela época. E o seu coração estava distante de Deus, de maneira que eles estavam vivendo, gente, uma religião tão vazia. Eu quero ler com você a partir do verso 11, Isaías 1:11. Preste atenção nas palavras de Deus por meio de Isaías. O Senhor diz assim: para que me servem os vossos inúmeros sacrifícios, diz o Senhor, eu estou farto. Não estamos acostumados a ouvir Deus falar assim. Para que me servem os vossos inúmeros sacrifícios, diz o Senhor, eu estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura do animal cevado. Não me agradam o sangue de bois, de carneiro, de bodes, não me agradam. Eu expliquei aqui de manhã, acho que vale a pena explicar agora de novo. Eles traziam um animal para ser sacrificado. Uma vez eu estava dando uma aula de teologia, um aluno meu falou assim: que espécie de macumba é essa, pastor? Que Deus pede para trazer um animal para matar. Não parece ser coisa de Deus. Mas você vai entender. A palavra de Deus, lá no jardim do Éden, dizia: se comeres do fruto, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte. Se peca, tem que morrer. Então Deus tinha estabelecido uma palavra, e a palavra de Deus dizia que se você pecou, morte. Mas agora Deus percebe que a gente pecou, mas Ele não quer que a gente morra. Então, quando Ele percebe que todo o seu povo vivia no pecado, Ele diz: não posso voltar atrás da minha palavra. A minha palavra é: se pecares, certamente morrerás. Tem que morrer, mas eu não quero que você morra. Então vamos fazer o seguinte: alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer, porque o salário do pecado é morte. Não é subir escadaria de joelho, não é fazer procissão, não é andar 50 quilômetros a pé para pagar os pecados, não é se flagelar, é morte. Então vocês façam o seguinte: já que eu não quero que vocês morram, vocês vão pegar lá dos animais de vocês um cordeiro, lá do rebanho. Pega um cordeiro lá, macho, de 1 ano, sem defeito, e traz. E esse cordeiro inocente vai morrer pelos teus pecados. Ali já era a figura do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas olha o que Deus queria: que o povo viesse até a igreja, até o templo, chorando, trazendo seu animalzinho e dizendo: agora esse animal vai morrer, esse animal inocente vai morrer, por algo que ele não fez. Fui eu que pequei, mas ele vai morrer no meu lugar. O objetivo de Deus era fazer com que o povo ficasse chocado com essa situação. E tanto é que quando eles chegavam diante do altar do sacrifício, eles tinham que colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro, a pessoa, e dizer: você vai morrer por tal pecado que eu cometi. Você vai morrer porque eu adulterei, porque eu me prostituí, porque eu menti, porque eu roubei,
Você vai morrer. E ele tinha que ficar assistindo aquele animal ser degolado. O objetivo de Deus era que o povo saísse dali chocado e dissesse: nunca mais eu vou pecar. Não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. Da mesma maneira que quando a gente olha para a cruz, Cristo crucificado, e pensa: o Senhor morreu no meu lugar, o inocente pelo pecador, não vou mais pecar. Mas sabe o que o povo estava fazendo? Eles não estavam nem aí. Semana após semana, eles traziam o seu animalzinho. Larira, mata aí, estou limpo do pecado, vou pecar de novo, e aí semana que vem eu trago outro animal. E virou uma nojeira. Os sacerdotes não estavam mais dando conta de matar animal. Dá-lhe matar animal. E ninguém estava mais aí. E aí Deus diz: de que me adiantam os sacrifícios, de que me adiantam esses inúmeros sacrifícios, estou farto, não é isso que eu quero. Será que vocês não entendem? Eu fiz uma manobra para que vocês não morressem. Eu mandei um sinal para mostrar para vocês que um cordeiro morre, é o sacrifício do meu filho que eu vou mandar daqui a pouco, e vocês não estão nem preocupados. Estou farto, ele diz. E o povo vinha, matava o seu animal e depois ia adorar a Deus, como se nada tivesse acontecido. E aí então é que chega no verso 13, por exemplo, ele diz: não tragais mais sacrifícios vãos, incenso de abominação são para mim, a lua nova, o sábado, a reunião da assembleia da igreja. Não posso suportar iniquidade, assembleia solene. A minha alma despreza as vossas luas novas, a vossa solenidade são um aborrecimento para mim, eu estou cansado de carregá-las. E quando estendeis as vossas mãos, escondo os meus olhos de vós. Também quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos diante dos meus olhos. Removei o mal dos seus atos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Imagine um protesto desse por meio do profeta. E quando vocês vêm e fazem as suas orações, eu viro o rosto. E quando vocês multiplicam as palavras, eu não ouço, diz o Senhor. Estou farto, porque não é isso que eu quero. A oração tem um propósito: levar o homem ao arrependimento, ao centro da vontade de Deus, a ir mais profundo com Deus, e que ele saia dali diferente da maneira como ele chegou, muito melhor. Então, palavra dessa noite é para que a gente possa aprender um caminho para ir mais profundo, por meio da oração. Amém? Estou meio louco hoje, né? Meio gritão. Calma lá. Calma, gente. É o Alex. Eu não me lembro de ver em outra parte da Bíblia, pelo menos eu não me lembro de ver em uma outra parte na Bíblia um momento em que Deus manda não orar. Mas tem um momento que ele diz para o profeta: não ora. Deus está por aqui. Interessante que a Bíblia diz: orai em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Ora de manhã, ora de tarde, ora. Quando está alegre, ora. Quando está triste, ora. Quando tem alguma coisa para falar com Deus porque está magoado, ora. Quando está alegre, comemora com Deus por meio de oração. Ora. Mas tem um momento que Deus está farto. E ele manda o profeta Jeremias, capítulo 7, verso 16. O Senhor fala para ele: não ora. Não ora. Jeremias 7,16. Ele manda o profeta para a porta do templo. Quer ver? Eu vou mostrar só 2 versículos e você vai entender. 7:1, capítulo 7, Jeremias 7:1. Olha o que diz. Palavra que foi dita a Jeremias por parte do Senhor. Verso 2. Põe-te no portão da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize:
ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por esses portões para adorardes ao Senhor. Então o que Deus mandou ele fazer? Te coloca no portão da entrada do templo e fala. Agora você pensa na situação. Você sai da sua casa, bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, bota a sua Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. E quando você está vindo, tem um doido lá na frente. Deus diz para ele, te coloca na porta do templo e fala para as pessoas que estão chegando. E o cara começa a sacudir a turma. E ele diz assim, mandei profetas para vocês, vocês não ouviram. Jeremias, fala para eles, estou mandando profeta a tempo para vocês, para ver se vocês acordam, para ver se vocês mudam, para ver se vocês entram mais profundo. Vocês não querem ouvir, então vocês vão ser agora, a minha mão vai pesar. E aí, no meio de tudo isso, quando Deus está falando para ele o que é que ele tinha que dizer, Deus olha para o profeta e diz, e tu não ora por eles. Eu penso que o Jeremias, quando Deus estava falando para ele, vai lá e xinga o povo e fala, eu penso que o Jeremias ficou assim, mas, querendo dizer assim para Deus, mas não, vamos aliviar, mas, e ele, tu não ora, que eu não vou ouvir. Jeremias 7,16, tu, pois, não intercedas por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, e nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus estava pelas tampas. Está brabo. Então, querido, ao longo da Bíblia, a gente vê qual é o tipo de relacionamento e de oração que Deus requer do seu povo. Como é a sua vida de oração? Não precisa responder, mas pensa aí. Como é? Quando que você ora? Em que momentos do seu dia você ora? Você ora antes de dormir ou esquece às vezes, só de vez em quando, quem sabe, talvez? Quando acorda, já atrasado, ora? Vou deixar para orar no caminho, para o trabalho ou para a escola. Orando, mas meio que pensando em outras coisas. Deus, pois é, chutando pedra. Como é a sua vida de oração com Deus? O Senhor Jesus diz, quando orares, não seja como os hipócritas, não use de vãs repetições, entra no secreto e fala com teu Pai, e Ele te recompensará. E aí, Mateus 6,9, ele continua dizendo, portanto, orareis assim. Fiz toda essa introdução para chegar no Pai Nosso. Jesus. Mas vamos lá, não vou muito mais longe não. Mateus 6,9, então, depois dessa introdução, Jesus então começa a ensinar a oração. E infelizmente, algumas pessoas ou religiões entenderam errado, achando que a gente poderia decorar isso aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vosso... Não. Não é isso. Portanto, orareis assim, o Senhor diz. Como que eu devo orar? Eu devo chegar na presença do Pai e me colocar na condição de filho, primeiro. Pai, o Senhor está no céu e eu estou aqui na terra. Senhor, seja feita a tua vontade aqui, como ela é aí, já que os anjos fazem a tua vontade. E a gente, muitas vezes não. É para eu colocar minha confiança em Deus de tal maneira que eu saiba que a provisão do dia virá. O pão nosso, Senhor. O Senhor sabe como estão os meus armários. Sobretudo nesse tempo. Usa teus filhos de alguma forma. Quanta gente já orou assim. Usa a tua igreja, usa teus filhos para levar 1 quilo, para montar uma cesta básica e para me trazer o pão de cada dia que eu necessito. E quantos de nós já andamos e já passamos por tempos de armário vazio e de jejum, clamando
e orando na presença do Senhor. Mas a confiança é de que Ele vai prover. Porque o nosso Deus sempre é o Deus da nossa provisão. Então não é para repetir de maneira... É para confiar. Eu lembrei de uma historinha agora. Que tinha uma senhora crente, viúva, estava passando necessidade. E ela começou a orar. E ela estava ouvindo um programa evangélico na rádio. E aí ela pegou e ligou para a rádio. Falou assim: eu estou com meus armários vazios. E eu sei que Deus vai tocar no coração de alguém para me abençoar. Eu moro na rua tal. Ligou para a rádio e falou na rádio. Nisso, um empresário cheio da grana, ateu, ouviu no rádio e falou assim: é hoje que eu vou mostrar para essa mulher que Deus não existe. É hoje que eu vou mostrar para ela que Deus não existe. Chamou o funcionário dele e disse assim: pega o endereço dessa mulher, vai lá e faz um rancho de R$1.000 e leva até a casa dela. Bate na porta e quando ela abrir você diz assim: eu vim trazer um rancho para você. E quem mandou foi o diabo. O funcionário ficou um pouco assustado, mas foi. Vai querer perder o emprego? Foi lá, fez o rancho de R$1.000, foi até o endereço da senhora, bateu na porta. A senhora abriu a porta, ele com aquele rancho todo, e ela disse: aleluia, glória a Deus. Eu sabia que o meu Deus não ia me desamparar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o funcionário disse assim: quem mandou essas compras para a senhora foi o diabo. Ela disse: eu sei, porque o meu Deus, quando Ele manda, até o diabo obedece. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? O Deus da minha provisão usa até aqueles que não querem ser usados para abençoar aqueles que confiam nele. E aí continua dizendo: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Isso é verdade? O que eu tenho visto mais hoje em dia é crente, ao invés de perdoar quando é ferido, ele diz: Deus pesa a mão, faz justiça, mostra para ele, Senhor, ai daquele que tocar no ungido. Isso é palavra de crente. Meu Deus, vão se converter. Jesus estava sendo pregado numa cruz, e ele olha para aquelas pessoas que estavam rindo dele, escarnecendo, pregando, batendo, cuspindo, xingando, e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A gente olha para um exemplo desse, e quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente diz: Deus pesa a mão. Isso não é atitude de crente. É: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Será que você perdoa mesmo para querer receber o perdão de Deus? Então, o nível de profundidade que existe por trás de uma oração precisa ser realmente mais profundo com Deus. Amém? Perdoe de verdade, e assim você vai receber o perdão de Deus. E no verso 13 diz: não nos deixes cair em tentação. Senhor, eu sou falho, eu sou fraco, eventualmente eu sou tentado, e muitas vezes fica difícil de resistir, mas Deus não me deixa cair em tentação, me livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então é esse o tipo de oração. Mas talvez você possa dizer assim: ah, pastor, mas eu já fiz orações sinceras que saíram do meu coração e Deus não me respondeu. Ah, eu estava em apuros e eu confiei em Deus e eu busquei a face dele, eu clamei, e ele não me respondeu. Tem alguns momentos que Deus não responde. E tem até algumas situações também. Por exemplo, Tiago, capítulo 4. Eu já vou encerrar. Verso 3. Tiago explica por que algumas vezes a gente pede e não recebe. Por que a gente pede e Deus
não nos dá. Tiago 4:3, na verdade 4:3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis com um motivo errado, para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, pedi e não recebeis, porque pedis com um motivo errado, para gastardes em vossos prazeres. E Deus conhece as nossas intenções, Ele também sabe Ele sabe lá no íntimo. E nem a minha mãe dizia: quem não te conhece, te compra. Eu não te conheço. Eu conheço o mato que eu lenho. Deus conhece as nossas intenções. Um dia eu e a Cí fomos no hospital durante, acho que 2 semanas direto. 2 ou 3 semanas, todo dia. Lá em Criciúma, todo dia. 2 dias era ela, 1 dia era eu e ela sozinha, eu sozinho, nós 2 semanas. Orar por uma pessoa que estava enferma. A família prometeu mundos e fundos para Deus. Ninguém está na presença do Senhor. Ninguém. Então, na hora do aperto, a gente promete 50. Deus conhece a intenção. Ele conhece. E eu falei hoje de manhã, me lembrei do Cris, que ele falou assim, que ele orava, né? Deus, me dá um carro, eu preciso de um carro, porque eu quero levar os irmãos para a igreja. O Senhor sabe que eu quero, Senhor, eu tenho que estar indo para a igreja a pé, me dá um carro, me dá um carro. Deus deu. Eu nem sei se foi Deus que deu, porque, olha, mas enfim, ele comprou o carro. No primeiro domingo, ele não foi no culto. Ele foi dar uma bandinha com os amigos de tarde, para mostrar o carro. Aí foi no jogo de futebol, atrasou para o culto, não foi no culto. Aí ele conta assim, passado um tempo, não dei conta de pagar, eu busca e apreensão, levaram o carro, fiquei com o carnezão, fui para o SPC, me enrolei todo, mas uma coisa era certa, eu pedi para gastar nos meus prazeres, e não para fazer a vontade do Senhor. Então, querido, se nossa oração é profunda e sincera, a gente se alinha à vontade do Pai, e aí, Ele nos ouve. Porque o objetivo da oração é esse, é nos trazer para o centro da vontade do Pai, é para que a gente vá mais profundo com Deus. E para encerrar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 6:10. Queria que o pessoal do louvor já subisse aqui. Efésios capítulo 6, versículo 10. Como deve ser a sua vida de oração? Você precisa ir mais profundo com Deus. E a oração é um caminho para o mais profundo. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vesti-vos de novo de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as armadilhas do diabo, pois a nossa luta não é contra o sangue ou a carne, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha o que a Bíblia diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Por meio da oração, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir ao dia mau, às armadilhas do diabo. Vesti-vos de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. A luta não é contra o patrão,
Não é contra o vizinho, não é contra o irmão, não é contra a sogra, não é contra aqueles que nos ofendem, não é contra aqueles que se levantam, não é contra aqueles que contam mentira, não é contra esses. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é natural, não é para rebater, não é para revidar, não é para atacar pessoas. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestes. Por trás de alguém que ofende você, tem uma intenção maligna de atingir você no espírito. Por trás de alguém que te ataca, tem uma intenção espiritual de te enfraquecer, de te fazer desistir, de te fazer desanimar. Mas a nossa luta não é contra carne ou sangue. E não está escrito aqui a luta do pastor, a luta do líder. Está escrito a nossa luta, a minha, a sua, a de todos nós. Não é contra pessoas. Revestivos da armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias do evangelho, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se veste da armadura. Quando alguém lançar dardos sobre você, quando alguém atacar você, quando alguém falar, você defende com o escudo da fé e ataca com a palavra de Deus. Você não presta, defende com o escudo da fé, eu te abençoo em nome de Jesus. Você não vai dar em nada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A armadura de Deus só tem armas de defesa: capacete, couraça, cinturão, sandálias, escudo. A única arma de ataque é a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não estamos autorizados a usar outro tipo de arma para atacar ninguém, nem palavras, nem nenhum outro tipo de atitude. A palavra de Deus é suficiente para atingir e amolecer corações, amém? Fortaleça-se no Senhor, entre mais profundo com o Pai. É assim que nós vamos lutar as nossas guerras, amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Coloque-se de pé. Que o Senhor não nos encontre como pessoas que vivem uma religiosidade daqueles que traziam seus sacrifícios, mas que não estavam dispostos a viver em santidade. O Senhor diz: eu não ouço. Quando vocês falam, oram, eu não ouço. Portanto, nessa noite, tem uma oração que Deus vai ouvir, é a oração do arrependimento. Essa Ele ouve. É a oração daquele que quer ir mais profundo com Deus, daquele que quer ter intimidade com o Pai, daquele que não vai usar de vãs repetições, daquele que não vai orar com hipocrisia, não para se aparecer, mas para verdadeiramente mergulhar mais profundo com Deus. É assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. É assim, é por meio da oração que nós vamos vencer. Comece a orar, comece a buscar ao Senhor. Nós vamos mais profundo no Espírito nessa noite. Mesmo quando parece que eu estou cercado, o Senhor está comigo. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Diga isso, parece que estou cercado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que eu estou cercado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Ah, Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras. Entre no Espírito nessa noite para guerrear, para ir mais profundo. Vai perdoando as ofensas. Coloque sua vida na mão do Pai. Ele proverá o pão de cada dia.
cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Aleluia! Aleluia! Assim que eu luto minhas guerras. Entra, igreja! Entra! Entra no mais profundo! Minhas guerras. Aleluia! Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Eu vou mais profundo! Assim que eu luto minhas guerras. Coloque-se na presença. Minhas guerras. Vai sendo revestido de toda a armadura de Deus para resistir às armadilhas do diabo. Vai sendo revestido em nome de Jesus. Vai sendo transformado. Vai indo no mais profundo. Vai indo no mais profundo com o Senhor nessa noite. Ah, Senhor, nós queremos ir mais profundo nessa noite contigo, por meio da oração. Não queremos uma igreja, não queremos ser um povo tão superficial que se relaciona contigo, Senhor, de maneira distante. Nessa noite nós entramos em tua presença, colocamos diante de ti as nossas necessidades. O Senhor sabe antes de nós pedirmos. Ah, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, aqui na minha vida, aqui na terra, como é feita no céu, Senhor. Ah, Pai, a provisão, o meu armário, o Senhor sabe como está. Manda, Senhor, da tua provisão, e o pão de cada dia eu confio que o Senhor fará. Deus, eu libero nessa noite perdão para aqueles que me ofenderam, da mesma maneira que eu quero ser perdoado por ti, Senhor. Oh, Pai amado, livra-me das tentações, livra-me do mal. Eu me revisto nesta noite de toda a armadura de Deus para resistir às armadilhas do diabo. Eu vou permanecer firme. A minha luta é contra principados e potestades, e é assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Aleluia! Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Te louvamos, Deus, porque nessa noite, em nome de Jesus, descobrimos, Senhor, uma ferramenta poderosa para entrar no mais profundo contigo, ó Deus. E em nome de Jesus, eu oro por esses irmãos para que utilizem essa ferramenta diariamente, em todo o tempo, para entrar no mais profundo com Deus e para serem mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus, nessa noite,
nos colocamos em tua presença, assumindo que a nossa luta é nas áreas celestiais, contra principados e potestades, e nós vamos vencer, confiando no Senhor, em nome de Jesus. Não haverá nesse lugar hipócritas, não haverá nesse lugar pessoas que fazem orações por meio de vãs repetições. Aqui o Senhor encontrará uma igreja com pessoas dispostas a ir mais profundo contigo, a mergulhar no íntimo, a te encontrar e a batalhar no Espírito, porque é assim que eu luto as minhas guerras, em nome de Jesus.